Gente, acabamos de chegar aqui no fim. Uhul! 2.600 quilômetros deleitados de Natal a Macapá, dentro do Rio Amazonas. Galera! Muito feliz, valeu, galera! Meu nome é Eliton Franco, sou velejador há 15 anos, pratico hoje a modalidade hidrofóil aqui dentro da Amazônia. Eu tenho 45 anos e resido há 24 anos no Amapá, sou paraense de nascimento. Sou Francimar Chumbinho, tenho 46 anos, sou velejador de kitesurf há 15 anos, moro aqui em Macapá e sou amapaense. Todo esse percurso, né, nós enfrentamos várias dificuldades, né, Chumbinho? Mas assim, a principal dificuldade que eu enfrentei foi quando nós chegamos na ilha dos Lençóis, não foi, Chumbinho? Que na Ilha dos Lençóis nós tivemos uma série de problemas. Primeiro, que nós não sabíamos que eram duas ilhas, a Ilha do Lençol e a Ilha do Bate-Vento. Nós não conseguimos visualizar onde era o acesso para a comunidade. Então nós ficamos velejando muito, perdemos muito tempo na frente da ilha, engatou a minha prancha e uma rede de pesca e eu sofri muito para tentar tirar aquela prancha da rede de pesca, engoli muita água, a onda era muito grande, o vento jogando, então eu me machuquei muito. E para completar, quando nós não conseguimos visualizar a comunidade nessa ilha, nós ficamos velejando muito na ilha. Depois desistimos, resolvemos encostar na ilha e olhamos no GPS e identificamos que faltava 5 quilômetros para chegar na comunidade. Caminhamos na praia, já muito cansado, com 2 dias sem se alimentar de comida habitual, né? Só vinha comendo partilha, ração humana, né? E depois nós tivemos que sair da praia e entrar nas dunas. Isso eram umas 2 horas, 3 horas da tarde. Caminhamos uns 2 a 3 quilômetros naquelas dunas. Aí eu comecei a me sentir mal e desmaiei, não foi, Chumbo? Eu acredito que foi uma hipoglicemia, né? E eu dizia chumbo e eu fiquei assim, me senti muito nervoso quando eu comecei a passar mal, que eu digo, meu Deus, eu vou morrer longe dos meus filhos. Aí eu dizia, Chumbo, eu tô passando mal. O Chumbo dizia, não, cara, tá só nervoso. Eu digo, que nervoso, cara? Eu tô sentindo que eu vou morrer mesmo. Chumbo, eu acho que eu vou levar o caralho, eu dizia. Vou morrer, Chumbo. Ele dizia, não, pô, tu tá nervoso. Aí chegamos na primeira casa da comunidade. Aí eu desmaiei e aí eu consegui chegar na janela da senhora. A senhora que veio nos socorrer era uma senhora de idade, ela caminhava com dificuldade e ela tinha dificuldade de audição. E eu pedi à senhora, por favor, eu preciso de açúcar, escorado na janela da senhora, e ela não conseguia entender, ouvir o que eu queria, até que essa mulher chegou com açúcar e com água. Aí meteram na minha boca açúcar, eu melhorei um pouquinho, não foi, Ju? E eu não conseguia, então assim foi um momento muito difícil, que eu senti que eu ia morrer naquele dia, com um choque hipoglicêmico, né? Teve um fenômeno que estava acontecendo na costa, no litoral brasileiro, um swell, que são ondas gigantescas. Naquele momento que nós se deparamos com ela, bateu um medo devido à altura delas, que a gente não é habituado a ver ondas daquele tamanho e não tinha para onde você ir, você tinha que atravessar ela, não tinha para onde correr. E decidimos entrar naquele cheio de onda lá no mar, cheio de onda gigantesca. E naquele momento foi o único dia que, assim, eu fiquei com medo, mas nós conseguimos atravessar, a gente quebrou as ondas e atravessou e depois ficou tudo normal. Mesmo dormindo em cabana de pescador, sem energia elétrica, só nós dois, sozinhos lá, eu não sentia medo, eu senti medo nesse momento. Eu imaginava no planejamento que atravessar o canal do Marajó, que é 82 quilômetros, quem sai ali de Marudá, Crispim, para atravessar, chegar no Marajó, eu acreditava, por eu já ter velejado esse trajeto, eu acreditava que estava tudo dominado, que nós já estávamos em Macapá.
Mas eu te confesso que eu senti muito medo quando chegou o momento de atravessar o canal do Marajó. Que nós paramos na Praia do Guará, depois o Chumbinho teve problema sério, nós fomos deslocados para a Praia da Romana, no município de Curuçá, no Pará, para começar a travessia do canal do Marajó. Eu senti muito medo ali. Não era vontade de desistir, mas medo. Eu fiquei inseguro, porque eu imaginava ali que a minha prancha ia quebrar novamente. Ela já tinha quebrado. Eu acreditava que a minha linha ia espocar, o meu trapézio ia arrebentar. Eu fiquei muito inseguro por isso, Chumbo, que eu dizia para ti, Chumbo, vamos parar um pouco, recuperar um pouco, porque o mar nesse dia, nessa manhã, o mar estava grande, tinha muita onda e o vento estava muito forte. Então eu senti, Chumbo, apesar de eu, no planejamento, imaginar que ali era uma área de conhecimento nosso, já velejado, que eu tinha dominado aquilo, foi aonde eu senti muito medo. Olha, desistir nunca fez parte, nunca eu pensei nisto. Dificuldade nós enfrentamos. Agora, desistir não, eu sempre acreditei que nós tínhamos a capacidade de chegar aqui nas águas barrentas do Rio Amazonas. Muita gente não acreditava, mas eu acredito que o espírito de criança, né, Chumbo, assim, a ingenuidade, eu acreditava que nós íamos chegar. Os parques eólicos é uma imagem muito boa, assim, que ficou assim, marcante. Teve dois momentos, né? Os parques eólicos e a Ilha dos Lençóis. Mas eu vou falar um pouco aqui do parque eólico porque ele te dava uma ilusão de que você estava velejando de frente para ele. Quando você olhava para trás do seu corpo, você enxergava outro parque eólico. Não era uma ilusão, era a curva que o continente fazia. E os parques dos Lençóis também é muito lindo, é uma região muito bonita lá. Um no Rio Grande do Norte e outro já entrando no Maranhão, não foi, Chum? Já no Maranhão, próximo de São Luís. No Rio Grande do Norte ainda éramos três, eu, Chumbinho e o Marcelo, né? Nós passamos em uma área de recifes, então água muito limpa, assim como se tu estivesse num aquário, né, Chumbinho? E nós passamos, quando eu olhei para baixo, olhamos para baixo, meu amigo, eram vários tubarões, dos pequenos a grandes. Eu fiquei muito nervoso, então eu e o Chumbinho aceleramos muito. Eu fui ver depois no GPS que nós estávamos fazendo 1 quilômetro a cerca de 57 segundos. Então eu acelerei e o Chumbinho acelerou na minha frente com muita velocidade. O objetivo era sair dali. O Chumbinho correu muito, eu corri também muito. E o Marcelo, ele se atrapalhou e caiu. Pá! Na água. O Marcelo é maior do que a gente. Caiu. E o Marcelo depois narra, todos nós tínhamos no colete um bolso adaptado com uma faca, uma pequena faca. Os três. E o Marcelo caiu. O Marcelo pegou a faca dele, ele contando depois pra gente que ele disse assim, não, eu peguei aquela faca e disse assim o seguinte, se me atacar eu mato. E ele olhou, ele disse que olhou pra gente, eu e o Chumbinho lapado, desaparecemos no horizonte dele. Ele ficou muito nervoso, tentou sair de novo, caiu e perdeu a faca. Aí ele disse que ele ficou tão nervoso e nessa hora ele disse, eu me entreguei agora. Eu estava só esperando assim a porrada do tubarão por baixo. Mas o tubarão não fez nada com ele. Ele subiu na prancha de novo, decolou e foi embora. Quando nós paramos numa comunidade, que nós ficamos numa pousada, ele estava muito bravo. Aí ele disse, muito amigo vocês, né? Na hora que o tubarão apareceu, vocês foram embora, eu poderia ser morto, vocês não iam nem descobrir onde estava o meu corpo. Aí eu disse, Marcelo, não tinha condição, naquela hora, meu amigo, era cada um por si, Deus por todos. Quando alguém, Marcelo, atira em uma festa, tá uma festa lotada de gente, se alguém der um tiro, quem fica para perguntar quem foi que atirou? Ninguém. Então esse foi um caso inusitado. E outro, quando nós vimos atravessando, que eu nem sabia o nome, Baía do Tubarão, né? Chegando na Ilha de Santana, a 85 quilômetros da capital, eram umas 4 horas da tarde, lindo, aquela paisagem linda, água top, o sol assim no horizonte. Eu e o Chumbinho, só eu e o Chumbinho no alto mar, avistando o farol da ilha muito longe.
Meu amigo, veio um tubarão de grande porte, ele veio na minha direção igual um torpedo. Eu fiquei tão nervoso que não tinha outra saída, eu só fiz tremer, mas foi com tanta... Eu ia com muita velocidade e esse tubarão vem com muita velocidade. Ele me cruzou, o chumbinho vinha uns 200 metros atrás de mim, sentido São Luís, chegando Ilha de Santana. O nome é Ilha de Santana, onde nós pernoitamos em uma cabana abandonada. Que esse tubarão passou em alta velocidade, assim, uns 5, 10 metros na minha costa, eu olhando assim. Não mexeu comigo. E eu olhei para trás e vi o chumbinho. Eu digo, meu Deus, se esse tubarão atacar o chumbinho, não vai sobrar nada. E eu fiquei acelerando, de vez em quando eu olhava. Só que passou o chumbinho, ele não mexeu com o chumbinho, só que a marola dava a impressão que eu estava sendo seguido pelo tubarão. Era medo. Eu acelerei tanto. Quando nós chegamos na ponta da Ilha de Santana, não tinha ninguém. Aí o chumbinho estava com muita dor na perna. Baixamos os equipamentos e eu corri na ponta da ilha para ver se tinha casas, né? Quando eu olhei na ponta da ilha, nos encontros de corrente, tinha um tubarão desse tamanho, mais ou menos assim, uns 60 centímetros, surfando as ondas, um filhote de tubarão. Aí eu digo, meu Deus, eu acho que essa ilha é infestada de tubarão. Aí o chumbinho estava com dor, eu voltei, não falei nada para ele, chumbo, nós vamos ter que andar aqui para entrar de novo na ilha, porque eu fiquei com medo de entrar naquele lugar. Porque se nós já tínhamos visto tubarão de grande porte e um pequeno tubarão brincando, surfando nos encontros das correntes, então foi um caso muito inusitado aí de encontro com animais. Agora nós encontramos muitas tartarugas, né? Chumbo muito. É engraçado que elas nos viam assim, elas voltavam. Golfinho tartaruga, também. Peixe-boi, arraia. A arraia, ela salta. Ela salta. Parece que a impressão que tem é que ela está voando. Ela fica batendo as asas. Sim, nós encontramos várias pessoas boas, pessoas de coração imenso, como o seu Sino lá na Praia da Baleia. Foi um senhor que, quando nós chegamos lá, foi quando aconteceu da prancha do Edito quebrar. Foi um senhor que nos acolheu lá, ele largou tudo que ele estava fazendo, da vida dele lá, do cotidiano dele, só para nos ajudar. E outras pessoas no decorrer do trajeto. Aqui em Marudá nós temos o Paulinho, que é uma pessoa, sabe, de coração muito grande. Aqui em Chaves teve um outro senhor que nos acolheu muito bem, o seu Sabá, sabe? Nesse decorrer de Natal até aqui, nesses 2.612 quilômetros, a gente conheceu muita gente boa mesmo. Eu assim, Chumbinho, o seu Sino, ele foi na Praia da Baleia quando quebrou a minha prancha quebrou ao meio. E nós fomos obrigados a chegar nessa comunidade que é uma praia. E é uma comunidade de pescadores muito simples, não tem pista, não tem rua, é comunidade de pescadores. E nós chegamos, o seu Sino disse assim, eu estava esperando vocês. Aquele senhor, um pescador. Aí eu fiquei um pouco assustado, a autoestima estava muito abalada porque nós estávamos numa praia sem estrutura nenhuma, a minha prancha quebrada ao meio. Então, ali tudo tinha acabado. Era inviável continuar, mas eu não aceitava aquilo. Aí chegamos na casa daquele senhor, ele disse, vocês estão com sede? Colocou uma jarra com água na mesa e nos oferecia uns camarões enormes assim, uma farinha torradinha, banana prata e café. E um balde de água fresca para nós tomarmos um banho. Logo a recepção foi assim, simples, mas muito importante. Aí relatamos que estávamos sem prancha, ele disse não, na cidade de Ipicuaçu, a cerca de 1 hora de catraia, tem um senhor lá que tem esses materiais. E assim nós fizemos, carregamos a pequena voadeirinha e ele me levou, o Chumbinho ficou ajeitando a prancha, preparando ela. Fomos na cidade de Ipicuaçu e lá tinha um senhor que ele conhecia, que vendeu os materiais para a gente e voltamos e consertamos a minha prancha e nós continuamos a viagem. Mas o que mais me surpreendeu no seu Sino, que ele mostrou uma coisa que hoje as pessoas cobram da gente pelo que fazem pela gente, e cobram, às vezes, pelo que não fazem pela gente. O seu Sino não nos conhecia
ele abandonou a vida de pescador dele e ele nos serviu com tanto amor, com carinho. E o nosso projeto, que nada tinha a ver com aquele pescador, virou um projeto de vida naquele momento daquele senhor. E foi tão engraçado que nós passamos 2 dias lá na casa do seu Cino. E a energia daquele homem foi tão positiva que nos fez acreditar que nós poderíamos concluir. E o conserto da prancha foi fundamental. Eu lembro que na madrugada do dia 1º de outubro, que era numa segunda, para nós continuarmos a aventura, ele acordou cedo e fez um café preto para a gente, uma farofa de ovo com farinha. E ele pediu para fazer uma oração, umas 5 e pouca da manhã. E nós, numa casa muito simples, e a oração daquele homem, assim, me surpreendeu pela inteligência. Era um homem muito simples, muito humilde, mas a reflexão da palavra. Ele falava de nutrientes, de que Deus nos guiasse, que naquele dia nós conseguíssemos chegar em Agiruteua, no Pará, que era o nosso objetivo, com mais de 200 quilômetros, e uma prancha que tinha sido quebrada. E ele falava que Deus proporcionasse naquele café simples os nutrientes necessários, que Deus, que é o dono da natureza, proporcionasse vento suficiente e que nada acontecesse conosco para que nós conseguíssemos chegar. Aquela oração daquele homem simples, mas com uma linguagem tão inteligente, mostrando um conhecimento, né, que eu fiquei assim, de olhos fechados, escutando e pasmo com a reflexão daquele homem. Aquilo nos fortaleceu muito, sabe? Aquela energia dele que ele tentou passar para a gente, dando confiança, foi muito importante a oração que ele fez. E tomamos aquele café e toda a comunidade foi nos ajudar umas 6 horas da manhã, já amanhecendo o dia, a montar os nossos equipamentos. E saímos daquela praia. Estava ruim porque o vento era terral, fraco, o kite caiu do Chumbinho na água, mas conseguimos. Atravessamos a Baía do Turiaçu. É uma baía muito grande, tu não vê o outro lado, que é no Maranhão. Chegamos às 6 horas da tarde, chegamos na casa do Tinica, aqui em Agiruteua, em Bragança, com 236 quilômetros velejados, nosso primeiro recorde da série velejada. Olha, eu tive muitos momentos assim inusitados. Por exemplo, quando nós estávamos chegando em Chaves, né, que nós saímos, dormimos ali na areia, na ponta da Ilha do Marajó, no Cabo do Maguari, eu tive muitas alucinações nesse trajeto, porque nós já tínhamos 17 dias de velejo. Então, não nos alimentando direito, tomando, nós só tínhamos 3 litros de água na costa, só que ela ia sendo consumida. A gente reabastecia, então acabava a água. Então, para ter uma ideia, eu vi chuva invertida. A chuva, ela cai gravitacional. Eu estou velejando quando eu vi ali entre Machadinho e Ilha dos Camaleões uma chuva de baixo para cima. E eu digo, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu ficava refletindo assim, eu digo, não, isso não é normal, isso não existe. Então eu vi essas coisas mais assim, entre Chaves. Quando nós chegamos em Chaves, que era muito pertinho já de Macapá, a 150 quilômetros de Macapá, nós saímos de Chaves, passamos em Afuá, quando tem um estreito que divide a Baía do Vieira com a Baía de Macapá. Ali naquele estreito o kite do Chumbinho caiu, porque o vento parou e baixou muito no estreito. E o meu kite, eu ia atravessar o canal, o estreito de Afuá, para chegar, já ver a cidade de Macapá, no último dia. Só que estava muito baixo, a maré muito baixa, e não conseguimos, o meu kite caiu. E a hora ia passando, estava dando já 16 horas da tarde, não era, Chumbo? E eu estava desesperado com o Chumbinho, porque a gente não conseguia sair do estreito, muito baixa a maré, a água aqui, olha. E como que nós íamos subir uma prancha hidrofóil? E eu tinha um medo terrível, porque os colegas estavam nos esperando na ilha de Macapá, do outro lado de Macapá, de frente de Macapá, a 16 quilômetros da Associação de Velejadores. E eu fiquei muito apreensivo, porque eu imaginava que ia chegar voadeira para nos resgatar. E nós tínhamos combinado com nossos familiares, com a minha esposa, com a esposa do Chumbinho, que eles não fizessem isso. Que nós tínhamos projetado, inclusive, que ali poderia ter tido problema e que se nós precisávamos ficar ali à deriva 3 dias, que nos deixasse.
que nós, depois de todo um sofrimento que nós tínhamos passado, nós não aceitávamos ser resgatados por uma embarcação. Mas eu imaginava com o Chumbinho que estava para chegar a voadeira. E eu dizia, meu Deus, eles vão mandar o resgate porque nós temos o spot, eles tinham em tempo real a nossa localização geográfica. E eu disse não, então eu tinha um pavor. Mas quando eu pensei muito na minha família, quando eu desmaiei, quando eu tive um problema de saúde com baixa hipoglicemia. Eu pensei muito na minha família porque a minha família em geral ela não queria que eu fizesse essa aventura. A minha mãe ficou brava comigo, a minha família não queria. Eu tenho filho criança, eu tenho uma filha de 9 anos. Então, ninguém queria, né? Porque tinha um risco muito grande. Mas as nossas famílias, elas entenderam o nosso incômodo, porque pessoas como eu e o Chumbinho e outros colegas, o Marcelo, nós somos incomodados, né, com a vida. Não vamos morrer sentado em uma cadeira ou deitado na cama. E nós somos incomodados, então nós temos que nos superar a todo momento, porque senão eu não estou vivendo. E as pessoas às vezes dizem, até nossos familiares, o Wellington, os Chumbinhos estão querendo morrer. Não, ao contrário, nós queremos viver. Então eu pensei muito nos meus filhos, porque eu senti que eu ia morrer naquele dia, no dia que nós chegamos na Ilha dos Lençóis, que eu desmaiei. Então eu pensava muito nos meus filhos, digo, meu Deus, eu vou morrer longe dos meus filhos, e eu vou morrer ali fazendo isto que a minha família não queria que eu fizesse. Mas assim, o que eu mais tiro de lição, eu saí muito maior, né? Apesar de chegamos muito avariados, né? Estamos sentindo dor, os pés todos arrebentados, com problemas mentais também, né? Devido ao desgaste físico e mental. Mas assim, eu aprendi de que, eu acho que o Chumbinho viveu isso, nós estávamos tão desgastados no penúltimo dia, que nós velejamos 245 quilômetros sem parar e sem comer, por quase 8 horas, chegando em Chaves. Quando nós chegamos em Chaves, nós estávamos muito desgastados. Quando nós vimos realmente que estávamos chegando em Chaves, entrou uma energia no nosso corpo que era super-humano. Aquilo não era normal. Nós chegamos em Chaves quase 2 horas da tarde, 2h25 da tarde. Saímos 6h50 da Ponta do Maguari. Era uma energia fora do normal. O corpo estava muito desgastado, mas eu tive a sensação, Chumbinho, que voltou toda aquela energia quando nós saímos dia 17 de setembro, lá de Natal, com uma energia muito poderosa. Eu sentia que eu estava com toda a energia. Então, isso mostra que o físico, ele não é tão importante, mas que o mental é. O mental, eu aprendi o seguinte, que você pode estar preparado fisicamente, você treinou, atleticamente você está muito bem, mas no momento que tu espoca a cabeça do teu dedo, o teu físico ele vai embora. Mas a tua mente, ela é fundamental. E a gente tem algo dentro da gente que é além dessa capacidade que a gente imagina que tem. E foi provado nesse dia, Alan, que veio uma energia, nós chegamos, não tinha comida em Chaves. E nós estávamos tão eufóricos, com tanta energia poderosa, que parecia que nós não tínhamos aquelas varias no corpo, aquele desgaste. Então, a mente, mostrou para mim que a mente, ela foi o elemento mais importante de tudo para que nós pudéssemos ter realizado essa aventura alucinante, velejando mais de 2.000 quilômetros, foi 2.612 quilômetros, velejado palmo a palmo. Eu e o Chumbinho, nós saímos em uma prancha de 1,30 por 36 de largura, com uma bolsa acoplada a ela e uma mochila hidratação de 3 litros. Nós não tínhamos nem roupa para vestir, não tinha lençol, não tinha nada disso. Então nós velejamos. Mas eu acho que o mais responsável por todo o sucesso é o nosso espírito de criança, a ingenuidade, né, Chumbo, que nos fez superar todas essas dificuldades e chegarmos aqui. Meu Deus, Chumbo, qual foi a tua sensação quando tu viu os prédios da cidade de Macapá, Chumbo? Foi uma felicidade imensa. Aquilo ali por tudo que a gente passou, problemas, e em nenhum momento passou na minha cabeça que a gente não ia conseguir chegar. Todo tempo eu dizia, vamos chegar, vamos chegar. Eu acredito que era isso que me dava, para mim, no meu caso, me dava força para continuar no outro dia, a vontade de chegar.
que quando a gente viu os prédios daqui de Macapá, poxa, foi uma alegria muito imensa. E a alegria maior ainda foi quando nós chegamos aqui na rampa do Santo Inês não, aqui da VAP, toda a nossa família ali reunida, tanto a minha família quanto a família do Hélito lá, todo mundo reunido, os amigos, todo ali confraternizando e festejando essa vitória que foi nossa, minha e do Hélito, de ter conseguido chegar até aqui com vida, com saúde, com disposição. E digo outra, se tu me convidasse hoje para a gente voltar e fazer, eu iria de novo, que dessa vez ia ser diferente, porque a gente está preparado. Uma coisa, Alan, assim, inusitada que eu queria que o Chumbinho explicasse. Nós chegamos na ponta do Cabo do Maguari, que é a ponta da Ilha do Marajó, e dormimos lá na areia, né? Só que o dia estava indo embora. E o Chumbo, ele fez um negócio muito engraçado que eu falo para os colegas ficam assim rindo e querem entender. E eu queria que o Chumbinho, nessa oportunidade, explicasse o que foi que ele viu. Então nós acabamos de chegar na Ilha do Marajó, na ponta do Maguari, é uma praia linda, sem ocupação humana. Aí o Chumbo fez assim para mim. Aí eu não conseguia entender. Aí eu percebi que ele queria a faca que estava acoplada aqui, não era mais aqui, já tinha rasgado daqui, já era uma outra faca que tinha adaptado aqui. Aí eu tirei a faca, o Chumbo pegou essa faca e correu desesperadamente na área de morro, de areia, capim, correu uns 200 metros, parou, ficou com aquela faca e voltou. Aí eu fiquei sem entender. Aí quando o Chumbinho voltou, eu disse assim, Chumbinho, o que foi? Ele disse, tu não viu? Aí eu disse, não, pô, o que foi? Ele disse, um animal grande, pô, enorme. Aí eu disse, não vi. Aí eu disse, o que tu ia fazer? Ele disse, eu ia matar, pô, pra gente comer assado. Eu não vi este animal. E o Chumbo estava com muita dor na perna, que ele tomava remédio direto para dor. Eu não sei que animal. O que foi que tu viu, Chumbinho? Para mim, lá na hora que eu vi, para mim era uma capivara, porque a capivara, ela corre um pouco e para ver, que são os predadores dela aqui. E a gente tava... Não, a gente tinha almoçado, jantado bem, né? Mas eu digo, poxa... Bem assim, uma farofinha. Não, uma carne dessa aqui dá pra gente saciar a fome. Aí eu peguei a faca e corri atrás dela. Só que ela, no primeiro momento que ela correu e ficou numa moita. E eu fui atrás dela. O Hélito diz que é alucinação minha. Por quê? Por que ele acha que é alucinação minha? Porque ele não viu. Mas eu estava muito sóbrio. Eu queria agradecer, né, aos nossos amigos, nossa família que nos apoiou nesse projeto, né, que foi um projeto assim grande e audacioso que até hoje ninguém fez. E o que eu levo de experiência e que muito eu aprendi é o companheirismo, a amizade desse cara aqui, meu parceiro, sabe que, desculpa, é que nos momentos difíceis ele segurou a barra. Sem ele, eu não teria conseguido. A nossa amizade contou muito. Tivemos as nossas discussões, as nossas brigas, mas era para melhoria de cada um. Quando ele me chama a atenção, por mais que eu ache que eu esteja certo, mas ele me chama a atenção que é para me corrigir, para me melhorar naquela minha atitude, alguma coisa que eu faça de errado.
o que eu levo dessa nossa aventura foi esse espírito de companheirismo que a gente tem um com o outro. Essa aventura, eu e o Chumbinho, nós somos irmãos já da vela, eu e o Chumbo, evoluímos juntos, já tínhamos experiência em vários outros momentos, né, Chumbo? Mas assim, dizer para o Marcelo, que foi um colega que teve problema, parou, nós éramos três, o Marcelo, eu e o Chumbinho, e que o espírito do Marcelo ele continuou com a gente, e que eu e o Chumbinho, nós viemos evoluindo assim na relação. Eu tive a sensação, Chumbinho, que ao longo do processo, nós éramos três no começo, o Marcelo ficamos nós dois, que ao longo do processo nós fomos tornando um só corpo. A sensação era que a gente já se conhecia só no olhar. Então, que essa energia e esse companheirismo foi fundamental, porque era assim, tinha dia que acontecia alguma coisa comigo que me baqueava muito, que acabava, destruía com a minha autoestima e com a minha autoconfiança. Aí o Chumbinho era fundamental, ele tomava a frente e ele conseguia restabelecer as coisas. Quando o Chumbinho baqueava, eu assumia, não era, Chumbinho? Então, eu acho que essa amizade, essa confiança entre nós dois, essa relação, ela foi fundamental para o sucesso, né, Chumbo? Porque o Chumbinho confiava muito em mim, no que eu dizia. E eu confiava muito nele. E a gente brigava às vezes, se estressava, mas a gente chorava juntos, a gente foi se unindo e chegamos assim, um só corpo, não foi, Chumbo? Eu tinha a sensação que nós éramos um ser humano só, apesar de ser dois velejadores. Então, eu aprendi muito contigo, meu amigo, meu irmão de vela, que eu, lá no passado, eu imaginava no início que eu poderia, imaginei que eu tinha capacidade de chegar aqui em Macapá sozinho, mas seria impossível, Chumbo. Não tinha. Se tu por um momento, o Marcelo já tinha ido, né? Teve problema, parou. Se o Chumbinho para no Rio Grande do Norte, que teve a possibilidade lá no Piauí, com um problema que nós passamos, do Chumbinho desistir ali, eu ia tentar, mas eu tenho certeza hoje que eu não chegaria, porque seria impossível mentalmente fazer uma aventura dessa como nós fizemos, se tu não tiver um amigo, uma pessoa que tu confia ali compartilhando. E que o Chumbinho era muito esperto, assim, o Chumbinho tinha uma expertise assim, que sempre me surpreendeu. Porque o Chumbinho é ribeirinho, igual eu, né? Nasceu aqui, próximo do Lesbão, né? E eu nasci numa ilha lá de Cajutuba, então eu era pescador, criança. Então o Chumbinho me passava assim, que ele fazia um fogo muito rápido, ele catava lenha, ele encontrava coisas, um lixo, uma capa de geladeira para fazer o fogo. Eu via que era a expertise que o Chumbinho tinha dessa vida que ele teve na infância aqui, ribeirinho, né? Na comunidade aqui de Santana. Então, isso foi fundamental, Chumbinho. Todas as nossas aventuras, e eu relembro muito, a confiança que eu tenho em ti, foi em 2017, quase a gente morreu na Costa da Caviana, que nós passamos a noite à deriva, que a pororoca quase nos matou. E tu foi ali a verdadeira fortaleza, naquele momento, em 2017. Então, meu irmão, eu agradeço, tu és um irmão que a vida me deu, eu agradeço muito esse cara e o Marcelo que não está aqui com a gente, pelo sucesso da Aventura Alucinante, e dizer que nós vamos fazer outras grandes aventuras, né, mano, velho? Sim, com certeza. E que nós celebramos a vida, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam que nós queremos morrer. Não, nós celebramos da nossa maneira, contemplando a natureza, né? E eu acho que não poderia ser muito novo para fazer, nem poderia ser muito velho, que o nosso momento era esse de fazer essa aventura. Valeu, mano, velho. Exatamente. Que alegria, galera! Sol se pondo e nós chegando na cidade, nós estamos chegando na cidade de Macapá! Viva o Amazonas! Que alegria maravilhosa, galera! Estou vendo a cidade de Macapá ali, o sol se pondo, a galera nos recepcionou. Estou muito cansado, mas estou feliz, galera. Uhul! Muito feliz, valeu, galera. Agradecer a Deus, minha família, meus filhos, meus amigos, os
colaboradores, patrocinadores, que sempre nos ajudaram, que acreditaram nesse sonho meio que maluco, mas viagem. Chumbola! Chumbinha ali! Já vamos virar pra chegar! You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. Are you ever gonna know if you never even try? Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. Cause you burn with the brightest flame. Yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. Be a champion. Be a champion. Be a champion. Be a champion. On the walls of the Hall of Fame. Be students, be teachers, be politicians, be preachers.